Olá pessoal, tudo bem? É muito bom para nós estarmos aqui neste canal hoje para falarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Meu nome é Paulo, sou pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular e quero apresentar aqui algo que não sou eu quem digo, mas é a Bíblia quem diz. A minha pergunta para você hoje é: você já sabe quem estava ali na manjedoura? Quem viu Jesus na manjedoura? Além de José, o seu pai, além de Maria, sua mãe, e aqueles animais que estavam ali. Quando a gente faz essa pergunta, é muito comum vir na nossa mente o presépio, que é uma figura conhecida por todos, onde tem alguns animais, né? Um boi, um bezerro, um carneiro, ali olhando a manjedoura. A primeira coisa que nós queremos dizer para você é que algumas pessoas dizem que aqueles animais foram ali para ver Jesus, e isso não é verdade. Eles foram ali porque manjedoura é o coxo onde os animais comem. José e Maria procuraram hospedagem, não acharam e foram obrigados então a ficar nesse lugar, porque ali eles ficavam guardando os animais durante a noite, e alguém então cedeu para eles aquele lugar. E quando foi a noite, Maria dá à luz, nasce Jesus, e Maria carinhosamente coloca ele ali sobre aquele coxo para poder cuidar do menino Jesus. E o que acontece, Quem estava lá? Porque no presépio aparecem três figuras, que são os reis magos, que são chamados assim, ainda que a Bíblia não chama eles assim, mas vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. É muito interessante. Fique aí comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque certamente você terá muita coisa boa aqui para assistir. Olha só, em Lucas capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 20, nos conta o que aconteceu lá na manjedoura, que era nada mais nada menos que um coxo debaixo de uma estalagem, onde os animais chegavam para poder se alimentar, comer o seu capim de todos os dias. Nos versos 15 e 16, a Bíblia nos diz que os pastores de ovelhas que estavam lá pastoreando próximo de Belém as suas ovelhas, guardando elas durante a noite, protegendo-as, eles foram visitados por anjos, e os anjos trouxeram de Deus um recado, falou: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E a Bíblia diz que eles então decidiram, depois que os anjos foram embora, eles ficaram maravilhados com aquele resplendor que veio ali, e aquela figura angelical, o anjo, e eles então falaram: vamos até Belém para a gente poder ver o que realmente aconteceu. Então eles saem ali daquele lugar que eles estavam no deserto, um fica cuidando das ovelhas e o restante foram ir lá para poder ver o que aconteceu. E lá eles chegando, aí a Bíblia diz sim, versículo 15 e 16, fala que os pastores, mas a Bíblia não fala quantos eram, eles chegaram lá e eles viram José, Maria e o menino dentro da manjedoura deitado. Então é interessante porque alguém pergunta: e os dois reis, e os três reis magos? A resposta é: não se espante. Os reis magos, que a Bíblia não chama de reis magos, mas chama de magos do Oriente, eles nunca viram Jesus na manjedoura. Como assim? Nunca. Eu vou provar para você dentro da Bíblia. Eles nunca viram Jesus na manjedoura. Mateus capítulo 2, no versículo 1, diz que os magos do Oriente, eles seguiram uma estrela e foram guiados até Jerusalém. Quando eles chegaram a Jerusalém, eles procuram Herodes e perguntam para Herodes onde estava o novo rei. Herodes, sendo rei, ele fica apavorado. O novo rei que nasceu? E ele então procura ali os escribas, os estudiosos da Bíblia, e pergunta: porventura tem alguma profecia de vocês, judeus malucos, que vai nascer outro rei? E eles falaram: sim, existe uma profecia, que na cidade de Belém, na cidade de Davi, nascerá o rei dos judeus. E ele então fala com eles assim: olha, já que vocês estão à procura dele para adorá-lo, eu também quero adorá-lo. Então vocês vão para Belém, procurem saber onde ele está, e depois de vocês terem adorado, voltem e me falam onde que ele está, e eu quero ir lá adorá-lo também. Então os reis magos, eles saem agora, preste atenção,
eles saem agora de Jerusalém e vão até Belém. São 150 quilômetros de distância. Quando eles chegam em Belém, Maria e José não ficaram esse tempo todo lá. Eles estavam de viagem, nasce o neném, então eles já seguem viagem de volta para casa. Assim que conseguem passar ali aquele pequeno período, eles já saem então para a sua viagem, para poder chegarem até a sua casa, porque eles estavam em viagem. Então, quando eles chegam em Belém, Jesus não está em Belém. A manjedoura já foi ocupada pelo capim. Tudo já está normal. E o que acontece então? Eles vendo que não tem menino Jesus lá, não tem nada, eles retornam. Aí Mateus 2,8 diz que Herodes enviou esses magos lá a fim de descobrir onde Jesus estava. E o que aconteceu? Os bois e as ovelhas tinham que voltar a comer. Jesus não ia ficar lá. Maria não ia deixar um filho num coxo. Foi apenas usado para que Jesus fosse colocado para descansar os braços de Maria, os braços de José. É como se fosse um bercinho para ele naquele momento. E depois eles seguiram viagem. Eu posso provar o que eu estou falando. Aí o que acontece? Eles voltam para sua casa. Onde eles moravam? De repente vem essa pergunta, né? Onde que eles moravam? Então Lucas capítulo 2, versículo 4 nos diz: eles moravam em Nazaré, na Galileia. Nazaré era a cidade e Galileia era o estado, tudo dentro da nação de Israel. Mas e quando os reis magos chegaram, onde Maria e José então estavam? Porque os reis magos viram Jesus, só não viram Jesus na manjedoura. Então onde Jesus estava quando os reis magos? Em Nazaré. Então preste atenção. Primeiro, os reis saem do Oriente. Os reis, eu estou dizendo reis, né? Mas a Bíblia diz os magos. Eles saem do Oriente e vão até Jerusalém. Não sei quantos quilômetros. De Jerusalém, Herodes manda eles para Belém, 150 quilômetros de ida. E agora o que acontece? Eles não encontram Jesus em Belém, eles voltam para onde? Para Jerusalém. Claro, eles iam voltar para Jerusalém, só que aí a estrela que eles vinham seguindo dirige eles para Nazaré. Quando eles chegam em Nazaré, que era a cidade onde Jesus morava, onde Maria e José moravam, eles chegaram lá e agora que eles vão ver Jesus, a Bíblia diz claramente, olha só, e quanto tempo já havia passado do nascimento de Jesus? Isso é importante também a gente saber. Então Mateus 2,11 diz assim: os magos viram Jesus em casa. Então se é em casa, é em Nazaré. E no versículo 16 diz que eles foram avisados em sonhos para não passarem lá em Jerusalém, agora de volta em Jerusalém. Por quê? Se eles passassem lá, Herodes ia descobrir onde o menino estava e ia matar o menino. O Herodes queria matar o menino Jesus. Então, e outra coisa, olha só quanto tempo já vai passando, né? E qual a distância. Então os magos viram Jesus recém-nascido, tá? Mas não na manjedoura. Eles viram Jesus em casa, em Nazaré. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E aí vem uma pergunta: será qual era a idade? Quantos dias Jesus tinha quando os magos encontraram Jesus? E eu vou falar uma coisa para você que é interessante. Mateus 2,16 diz que Herodes manda matar todos os meninos de quantos anos para baixo? 2 anos para baixo. Isso nos indica que Jesus tinha quase, eu estou dizendo quase, 2 anos de idade quando mandou matar os meninos. Ou seja, com certeza Jesus já tinha sido apresentado no templo, já tinha passado muito tempo, porque a distância para percorrer é muito grande. Alguém pode falar assim: você está exagerando. Não estou exagerando. Preste atenção, os magos seguiam o quê? Uma estrela. Andando, será que a pé? Talvez a pé, talvez não. Mas para seguir estrela tem que ser só de noite. Estrela não sai de dia. Então o tempo deles que eles levaram para chegar foi muito.
Então agora, quando Herodes entende, fala, puxa, aqueles magos não voltaram. Aí o que ele decide? Ele faz a conta do tempo que eles passaram e imagina, até agora eles estariam no máximo com 2 anos. Então vão mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E assim Herodes fez, mandando matar os meninos de 2 anos para baixo. Mas aí vem a pergunta, e o presépio? Está errado? Eu vou dizer que não sou eu que digo, mas a conclusão que a Bíblia me dá é que o presépio está errado. O presépio, lá tem bichos, tem Maria, tem José, tem o menino e tem os reis magos, mas os magos nunca viram Jesus na manjedoura. É importante estudar a Bíblia, buscar a revelação. A mensagem do presépio está errada, ela é falsa de acordo com a Bíblia. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione aí o sininho para você ser sempre notificado, compartilha, são mensagens que vão te abençoar e esclarecer coisas que estão às vezes dentro da nossa cabeça. Quanto tempo muitos pensavam? Eu queria que você colocasse aí nos comentários para a gente. Você também pensava que os magos realmente viram Jesus na manjedoura? Foi surpresa para você? Comenta aí, isso é muito importante para nós. E se você tem também uma dica, é importante que você coloque aí sobre algum assunto que você gostaria que nós falássemos, tá bom? Fiquem com Deus, foi um prazer. Meu nome é Paulo, Igreja do Evangelho Quadrangular, uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Fiquem com Deus, não esqueça de se inscrever. Aquele abraço.